Como é que você se vê daqui a um ano? Qual é a imagem que você tem no seu coração? Essa é a pergunta de abertura desta mensagem. Daqui a um ano, qual a imagem que você tem? Daqui a um ano, família. Qual a imagem que você tem de família daqui a um ano? Dinheiro. Qual a imagem que você tem sobre dinheiro na sua vida? Trabalho. Quando você ouve trabalho, que sentimentos vêm no seu coração? Quando você ouve dinheiro, que sentimentos vêm no seu coração? Ai, meu Deus, vai ser tão difícil. Estudo, escola, crescimento, aprender coisas novas, relacionamento, casamento. Quando fala casamento, qual a imagem do casamento daqui a um ano? Amém, irmãos? A sua expectativa é negativa ou é positiva? Não estou perguntando o que você quer. Eu não conheço ninguém que queira quebrar. Já viu alguém falar assim, estou doido para quebrar esse ano, não vejo a hora de eu arrebentar financeiramente, quero ficar quebrado. Você conhece alguém assim, não? Não, ninguém quer. Estou falando o que você crê, qual é a imagem que está no coração. Você não vai conseguir. Vai ser que nem seu pai. Esse casamento seu, você está seguindo o caminho dos seus amigos, da sua família, todo mundo separou. Percebe? Amém, irmãos? Tanto a Lu quanto esses dois testemunhos de hoje, não foi por acaso, quanto a Cíntia, falaram, eu gosto de mulher da testemunha, porque elas falam do coração. Ela falou, meu coração estava assim. Agora, se você pegar, por exemplo, nesse exemplo, a Lu e a Cíntia, elas conhecem Bíblia, viu, gente? Elas conhecem Bíblia, são pessoas que conhecem Deus, são pessoas, não é falta de conhecer a Bíblia, você entende isso, não? E que entre você conhecer, ter lido, e entre você realmente convencer o seu coração de que isso é absolutamente a verdade a seu respeito, às vezes existe uma dificuldade. Pai, fala conosco hoje mais uma vez. Tu já está falando pela Tua palavra, pelos testemunhos. Nós queremos aqui, Senhor, nós queremos aqui ouvir mais de Ti. Nós queremos saber mais, Senhor. Nós queremos ver o nosso coração transformado nesse ano de 2023. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, coloca a partir do slide 5 para mim, por favor. Vai direto para o slide 5, o 5º slide. Feliz 2024. Agora você entendeu o que eu quis dizer, não? É que eu me inverti, né? Eu falei antes de projetar. O Feliz 2023, está assim, Feliz 2024, por quê? Porque olha, quando chegar em 2024, vai ter acontecido tanta coisa boa, e vai acontecer quando? Em 2023, Então nós perguntamos a imagem que está no coração, né? E quando a gente fala de imagem, a gente fala de imaginação. Qual das duas figuras para você tem mais a ver com imaginação? A da esquerda, que mostra ali a cabeça, os cérebros, ou a da direita que mostra o coração? Ah, não! Se você pesquisar imaginação na internet, você sabe quais imagens vão aparecer? Se você pesquisar imaginação, só vem imagem assim, de cabeça, de pensamento. A imaginação é uma coisa da mente ou é uma coisa do coração?
A ciência diz que é da mente, porque a ciência só acha que o coração é um negócio que bate, certo? Mas a Bíblia diz que o coração é mais do que isso. Inclui esse coração físico, porque ele é o primeiro que sofre. Então, meus irmãos, quando a imaginação não tem a ver com os pensamentos ou a mente, a imaginação tem a ver com o coração. A primeira vez que a Bíblia fala a palavra imaginação ou coração, ela fala da seguinte maneira, tá? Vou te mostrar o texto. Essa é a primeira menção, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre má. A versão Gênesis da revista e corrigida, ela é mais fiel à palavra no hebraico, Yetzer. Ele é mais fiel, diz assim: eu vi o Senhor, e vi o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração. Essa é a melhor tradução do português para a palavra do hebraico. A imaginação dos pensamentos do coração era má. Essa palavra significa propósito, intenção, imagem mental, conectado a pensamentos e emoções. Então, os pensamentos e emoções, a expectativa, o propósito era mau. Por isso Deus decide então destruir a terra com dilúvio. Mas a questão aqui, eu não quero falar da maldade ou da destruição. Eu quero apontar aqui este princípio, que a questão está na imaginação dos pensamentos do seu coração. Então o seu coração é que imagina. Assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Então assim, você tem uma imagem de você mesmo no seu coração. Você tem uma imagem sobre a sua esposa no seu coração. Você tem percepções formadas sobre o seu trabalho. Você tem percepções formadas. Você tem percepções sobre o que é a igreja. Você tem percepções, ideias sobre o que é a sua vida profissional, da sua capacidade. O problema é que essa percepção pode estar totalmente errada e não está baseado na Bíblia. Mas mesmo que esta percepção esteja toda errada no seu coração, é isso que você crê e é isso que você obtém. A Cíntia falou que enquanto eu fiquei com a percepção errada, achando, na hora que eu falei, não, isto não é verdade. Você tira o velho primeiro, você tem que jogar fora. Arrependimento é mudança na maneira de pensar. Não vou mais pensar desta maneira. Mas estava muito dentro do coração. Tudo que está no coração vem para a boca. Tudo que está no coração vai para a sua mente. E o seu cérebro processa isso até no seu corpo. Não, minha doença é crônica, não tem cura. Pode orar 500.000 pessoas, pode vir os mais ungidos do mundo, não vai ser curado, porque você lá no seu coração acredita firmemente que é seu problema crônico e não tem como mudar. Não, nessa idade eu não tenho mais como ser próspero, nessa idade eu não tenho mais como estudar, agora não tem mais jeito, não, eu perdi a minha vida, eu já falei. Isto tudo está arraigado, e é uma percepção, mas ela é uma mentira, não está de acordo com a palavra de Deus, amém, irmãos? Porque o que Deus quer na sua palavra é que os seus filhos sejam prósperos. O que Deus quer na sua palavra é que os seus filhos sejam curados, amém? É o que está escrito. Para a gente ler e falar, mas no meu caso. Mas como assim no seu caso? A gente sempre tem o que acredita. Então, nós estamos olhando para o ano futuro, não é? Para frente, começo do ano. Veja, irmãos, tudo na vida cristã é pela fé, você concorda? Tudo pela fé. Ora, se é pela fé, você precisa usar a imaginação o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo pensando numa coisa que não aconteceu, como se já fosse. Como chama isso? É usar a imaginação, mas é a imaginação no sentido positivo, a imaginação da meditação na palavra. A fé é a certeza das coisas que não podemos ver. Você não pode ver, mas você pode imaginar ou não pode?
A Cíntia falou que antes de eu ser curada, eu já imaginei que eu estava curada. Não vou ter mais sem sangramento. Antes de você ser próspero, você tem que imaginar você não estando mais quebrado financeiramente, amém? Com certeza, como ter certeza no coração de algo que não podemos ver? Nós formamos uma imagem sobre isso, usando a nossa imaginação para meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isto. Vamos imaginar como é que é isto. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 5. Aí você para e começa a pensar, o que significa a bondade e a misericórdia me seguir todos os dias da minha vida? Nós cantamos aqui, tua bondade me seguirá, Senhor. O que significa isso? Quer dizer que não importa onde eu esteja, não importa a situação que eu me encontre, Deus está ali exercendo bondade e misericórdia, e Ele muda a situação. Aí você pega uma situação na sua vida, e pensa nela mudando, você está usando a sua imaginação, para meditar na palavra, e ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso é uma percepção profética do futuro. A percepção errada é, nossa, vai dar errado de novo, eu não sei, eu tenho medo, e se não der? Você quer ter as certezas humanas. Se você vai no médico com um problema, ele fala de fé com você? Não, ele fala com você, olha, isso aqui é muito grave, tudo, pode ser que você morra na cirurgia. É mais ou menos assim o negócio, ele tem que falar a verdade. A realidade que ele conhece. Se ele não falar, não está sendo correto com você? Não está te informando dos riscos? Se você fosse um médico, você ia querer deixar o seu paciente ignorando? Achando, não, isso é uma gripe, toma uma aspirina. Não, isso é um câncer, metástase, está no corpo inteiro. Você ia falar isso para o seu... Não. Mas a questão não é o médico falando, é como nós recebemos a mensagem. Como é que ela entra no nosso coração? A fé produz uma imagem do futuro, usando a imaginação baseada na palavra de Deus e na vontade de Deus. Tu és bom, todo o tempo é bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. O Pai ama você do mesmo jeito que Ele ama Jesus, João 17, 23. Imagina como é que é ser amado pelo Pai, do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Como é que é isso? Aí você começa a ler a Bíblia. Jesus ora e o Pai responde. E aí você fala, quer dizer então que eu posso orar e o Pai me responder? Porque a maioria das pessoas não acredita que o Pai responde. Sabe, por isso que elas não oram. Elas só se preocupam, não dorme, fica sem dormir de noite, imaginando as coisas que vai acontecer. Não consegue descansar, porque não consegue crer. Mateus 6, 33. O Pai sabe que você precisa. Você pede, crê que Ele vai te dar. Só pergunta como. Pede direção. A imaginação pode ser de duas maneiras. Ela pode ser fantasia, ou ela pode ser meditação. Avança para mim, por favor, não está funcionando. Fantasia ou meditação? Imaginar, então, é formar uma imagem mental de algo que não existe no mundo presente, ou no mundo natural. Imaginar é formar uma imagem mental, não é isso que faz? Gente, as crianças têm imaginação já desde pequeno, né? O que faz os adultos? Começa a abafar a imaginação das crianças. É? Alguns criam amigos imaginários. Está falando com demônio. Opa, pode estar falando com um anjo, não pode? E se ela estiver falando com um anjo? Mas a gente pensa sempre no pior. Irmãos, imaginar é formar uma imagem mental de algo que não está no presente, nem no mundo natural. Agora, se essa imaginação, ela é baseada em nenhuma evidência, é um futuro que jamais se realizará, é fantasia. Por exemplo, eu vou ser próspero, eu creio que Deus quer que eu seja próspero. Então você se imagina ganhando na Mega Sena da virada. Você fala assim, não, da virada não, vamos menos. Quanto essa semana o bolão na Mega Sena?
Eu te peguei. Quanto tá bom na Mega Sena? Sabe, 30 milhões? 30 milhões tá bom pra você? Aí você começa a pensar assim, ai meu Deus, com 30 milhões, o que eu faria? Bom, eu compro uma casa para meu pai e para minha mãe, então eu faço, você começa, gente, isso é fantasia. Isso é fantasia. Essa mentalidade de loteria, vai acontecer um treco, bum, e vai resolver todos os meus problemas. Essa é a mentalidade que o diabo quer que você pense, e você nunca alcança. A mentalidade do seu pai é, você já tem, eu vou te dar guia, eu vou te guiar para você ter muito mais do que você imagina, amém? A Bíblia fala em guiar. A meditação é uma coisa real, porque ela se baseia na palavra de Deus, ela parte da sua realidade presente, que nem falou a Cíntia, a minha situação é essa, eu tenho um problema, me incomoda há 2 anos, é parte desta realidade, eu tenho um problema, estou quebrado financeiramente, não tenho como comprar comida amanhã, parte dessa realidade, estou desempregado há 5 anos, estou fora do mercado, ninguém me quer, e aí você acha que isso é a verdade. Não, isso é só a realidade, a verdade é o que a Bíblia diz a respeito de você. Então você pode guardar essa realidade no seu coração, abre notícia, é a realidade, aí você fica mal, ou você olha e fala, uma coisa aqui, a realidade é verdade, a realidade é esta, mas o que é real é a palavra de Deus, eu vou imaginar, eu vou pensar no futuro, de acordo com o que Deus pensa. Sabe o que acontece com o seu coração? Fé aumentando, ânimo, aquilo que você não tinha vontade de fazer, você tem. Sabe o que mais acontece? Você dorme à noite, porque é Deus que está trabalhando por você, é Deus que vai abrir as portas, que vai trazer a solução, não sei se Ele vai trazer médico, se Ele vai trazer, Ele vai trazer, eu sei que virá, amém? Eu só sei que virá, porque Ele é meu Pai, Ele me ama como ama Jesus. Só que se você falar isso sem tirar a tranqueira do coração, não dá. Tem que tirar a mentira primeiro. Tira o velho, arrepende, põe o novo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. É sempre assim. Então, estão entendendo o que é imaginação, irmãos? Imaginação bíblica é a meditação, é você formar uma imagem na sua mente do que é que Deus quer para você, porque está escrito na palavra dEle, amém? E você persevera nisto. Que nem falou assim, aí vem tudo quanto arma, no dia que eu vou no médico, vem um cara me assaltar, põe uma arma na cabeça, o diabo está dizendo, eu não posso deixar, porque na hora que começar a pensar certo, vai tudo dar certo na vida dessa pessoa, mas ele já está derrotado, porque aquele que o venceu, esmagou a sua cabeça lá na cruz, amém? Ele vai tentar nos enganar, com mentiras. Quando 2023 terminar, como é que vai estar a minha vida? Qual é a imaginação dos pensamentos do meu coração sobre mim mesmo? Qual é a imaginação dos pensamentos do meu coração sobre meus relacionamentos, a minha esposa, meus filhos, minha família, a igreja, meus amigos? Você percebe que a questão profética é você enxergar o futuro que Deus te mostra e crer agora que Ele já é seu? Ele já é seu? É isso que é o profético. O profético só vem de Deus, gente. Essa profecia, tem muita gente dando profecia aí, é tudo profetada, é do coração do homem. O cara ouve um monte de coisa e fala um monte de besteira. A gente ouve de Deus, amém? Profecia verdadeira vem de Deus, encoraja, consola, fortalece, anima, te põe para cima, porque Ele mostra os propósitos de Deus, e Deus é bom, você é filho, Deus cuida de pertinho dos seus filhos, amém? Ele cuida de perto. Temos que jogar a incredulidade fora. Se o meu coração não mudar, minha vida não vai mudar. Escrevi isso para mim mesmo, nas meditações do final do ano. Falei, Senhor, tem coisa no meu coração que tem que mudar, senão eu sei que não vai mudar. Vou ficar caindo em algumas coisas repetitivas aqui, eu estou cansado. Aliás, a Cíntia falou isso no testemunho dela, falou, eu estou cansada, vou mudar esse negócio, eu não quero mais. Cansei.
Eu cansei. Tudo que diz respeito à minha vida vem do meu coração. É uma outra maneira de escrever Provérbios 4:23, percebe? Vamos dizer isso então? Tudo o que diz respeito à minha vida vem do meu coração. Então tem que cuidar do coração. Se lá você acredita que não tem jeito, não vai dar certo, vai acontecer de novo, é isso que vai acontecer. Não adianta você falar a palavra positiva, entendeu? Que nem certas religiões aí, fale palavra positiva, fala, aí você vai ter, aí fica, esquece. O que vale é o que está no seu coração, porque é isso que sai pela boca. Não dá para enganar o próprio coração. A mentira número 1 a ser vencida: eu não consigo mudar. Quero dar essa dica para você. Mentira número 1 a ser vencida em 2023: eu não consigo mudar. Não consigo fazer nada a respeito disso. Eu não consigo vencer. Eu não consigo arrumar um emprego decente. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo, estudar e me capacitar melhor. Eu não consigo ter dinheiro suficiente para comprar um carro que seja adequado à minha necessidade. Eu não consigo um emprego melhor porque Você está dizendo, sabe o que você está dizendo? O seu coração está afirmando o tempo todo que você não consegue mudar. É uma mentira. Porque Deus não diz isso. A Bíblia diz totalmente ao contrário. Nós podemos mudar porque nós podemos fazer escolhas diferentes. E nós temos o Espírito Santo, nós cristãos, para nos guiar nessas escolhas. Só que se você acredita realmente que você não pode mudar, não adianta o Espírito Santo te falar e te guiar, porque você acredita que você não pode mudar. Mentira, mentira, é mentira que você não consegue mudar, amém? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, então a Bíblia diz, aí você pensa o quê? Você pega esse texto da Bíblia e você começa a meditar, forma uma imagem disso e já veja você diferente, amém? Aí você tira essa mentira e imagina, usa essa meditação que cria esta imagem do futuro. Mentira número 2, eu sou uma vítima das circunstâncias, ou das ações e escolhas das outras pessoas. Eu não posso, se fizeram isso comigo, eu fui injustiçado, eu estou nessa miséria porque eu fui mandado embora no trabalho sem justificativa, eu estou aqui porque minha mãe, meu pai, eu estou aqui porque o meu marido, a minha mulher, palavras do tipo, se eles... A gente não é uma vítima. É uma mentira. É uma mentira. Você não pode, presta atenção, isso é muito importante. Olha aqui. Você não pode fazer nada com relação ao que as pessoas fazem com você. Você não pode fazer nada com relação a coisas que acontecem com você. Seu carro quebra quando não podia, não é? Você vai no médico e fala, olha, tem que fazer um tratamentozinho. Você vai na farmácia, 1.200, um pau e 200 de remédio. Estão entendendo? Mas você pode decidir o que entra no seu coração. Você pode decidir o que você guarda no seu coração. Eu sou uma vítima, fizeram isso comigo. Ou você pode dizer, pai, é verdade, eu precisava de 1.200 agora, fizeram isso comigo, mas eu creio que a tua bondade me seguirá, eu creio que a tua misericórdia está comigo, guia-me, o Senhor já tem a provisão, porque tu és o meu provedor, eu não sou o próprio provedor.
É lógico que você não pode dizer, Deus é meu provedor e ficar dormindo, amém, irmãos? Porque Deus provê através do seu trabalho. Então, se você, eu não creio que posso trabalhar, mas Deus é meu provedor, então existe um problema. Você não crê que Ele é o seu provedor, porque se você cresce, você levantaria, trabalharia, e você ia dizer, do trabalho da sua mão comerá, feliz será, e tudo lhe irá bem. Salmo 128. Aí você levanta para trabalhar e crê nisto, amém? E Deus parte do que você tem. Aí você levanta para trabalhar e fala, eu ganho 3. Moxa, mas aquele outro irmão meu ganha 13. Você quer ganhar 13? Então você dá graças pelos 3 agora, amém? Você ser fiel neste aqui, que Ele vai multiplicar, aquele que dá pão ao que semente ao que semeia, pão ao que come, multiplicará a vossa sementeira. Aí você pega esta palavra e imagina isto. Você não precisa ser o seu amigo. Ele foi mais sortudo, ele foi diferente. Bom, e se o pai dele deixou algo melhor para ele? Então você vai culpar ele porque ele foi abençoado? Você é abençoado, amém? Parte do que você tem. E menos tempo que você imagina, você vai ver as coisas transformando. Então, tem que dizer, não sou uma vítima das circunstâncias. Se você quer que algo mude até 2024, você tem que lidar com o que realmente o seu coração acredita. Amém, irmãos? A primeira coisa que você tem que lidar é com o relacionamento com Deus. Para tratar com o coração, tem que conversar com Jesus. Para tratar com o coração, tem que conversar com Deus. Para tratar com o coração, tem que ouvir o Espírito Santo. Por isso nós vamos entregar para vocês hoje, ao final, isso aqui, minhas promessas 2023. Tem 4 áreas aqui, que a gente vai trabalhar nesse mês de janeiro. Meu relacionamento com Deus, minha família, meu trabalho, escola, faculdade, minha comunidade, célula, igreja. 4 áreas importantes. Quais são os pensamentos e as imaginações do seu coração para essas 4 áreas? Em vez de você ficar dizendo para Deus o que tem que fazer, eu quero, eu vou pedir, aí eu vou orar muito, aí Deus fala, não filho, já é seu. Você precisa se apropriar, você precisa aprender como é que você vai receber isso em 2023, porque eu já quero te dar. Aí você fica convencendo Deus te abençoar, que Ele dá um bom trabalho, Deus fala, mas filho, eu quero te dar um bom trabalho, eu quero te abençoar, eu não quero que você tenha dívida, eu quero que você tenha saúde. Me faz outra pergunta, me fala como você pode ter. Não peça o que é já seu, está aqui no seu reservatório, só que está fechado por causa do seu coração. O reservatório gigante está lá, tem um cano enorme, e no fim do cano está o seu coração, ele está fechado, não recebe. Quando você abre o seu coração, começa a fluir toda a bondade e toda a misericórdia de Deus. Está dando para entender, irmãos? Olha que poderoso esse texto. Salmo 139, já citado aqui. Cantamos ele, inclusive. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração. O que Deus faz? Examina o coração. Conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento, quando me levanto, quando trabalho, quando eu durmo, quando eu faço. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. De longe por quê? Porque a gente às vezes se afasta dele, né? A gente fica sozinho, lutando sozinho, e deixa Deus lá. Acha que Deus está muito ocupado. E Deus fica ali dizendo, mas eu sei tudo que você está pensando. Eu sei tudo que você está sentindo. Ainda a palavra não chegou à boca, tu já conheces. Aí o versículo 23, que é o fim do Salmo, ele repete, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Agora o salmista está dizendo, sabe o que é? Eu mesmo não conheço, presta atenção, eu mesmo às vezes não tenho consciência dos pensamentos errados do meu coração.
Às vezes eu não percebo as imaginações erradas, as percepções erradas, porque algum motivo caiu na minha vida, a minha experiência, não sei. Senhor, Tu conheces meu coração, mostra para mim o meu coração. Irmãos, eu fiz essa oração muitas vezes, preciso fazer mais ainda. Toda vez que eu falei, Senhor, mostra o meu coração que está errado, Deus falou, agora você pediu certo. Porque o coração é esta válvula que vai abrir o depósito celestial, amém? De tudo que Deus tem para nós. Aí Ele mostra, isso aqui, ó, essa mentira no seu coração. Aí você fala o quê? Deus tira a mentira do meu coração. Ele vai dizer para você assim, não posso. Deus, limpa o meu coração. Ele vai dizer, preciso da sua ajuda. Está entendendo, irmãos? Porque o seu coração é domínio seu. Filho meu, dá-me o teu coração. Então Deus fala, o coração dei para você. Deus, limpa esse coração, tira daqui. Eu falei, então, quem pôs aí? Quem pôs aí? Quem pôs aí? Foi Deus que pôs aí, não? Não, foi você. Deus fala assim, então tira. Então põe isso aqui. Imagina que você chega assim, e fala com aquela roupa toda suja, ruim, fala, Deus, me dá roupas novas. Deus fala, eu tenho roupas novas, celestiais, tudo mais. Você vestiria as roupas novas, limpas, cheirosinhas, em cima de uma roupa suja, fedendo a porco, não? Que nem o filho pródigo? Não, o que você faz primeiro? Tira, fala. Aí você fala assim, tá bom, você quer? Tira essas. Como assim, Deus? A roupa está em mim ou está em você? Quem está vestindo? Quem está vestindo a camisa preta? Eu estou azul. Então, você quer uma azul? Você precisa tirar essa preta. Você quer pôr azul em cima da preta? Quer tirar a suja? Despojando-vos das coisas velhas, das antigas maneiras de pensar, dessas coisas erradas que guardou no coração. Tira, joga fora. E está aqui, veste esta. Amém, irmãos? Isso chama-se arrependimento, metanoia, mudança. É uma escolha que a gente faz. Deus fala, se você jogar fora, beleza, aqui você veste. Mostra-me se é em mim algo que te ofende. O que ele quer dizer? Algum caminho mau. No original é uma escolha, uma direção que eu estou seguindo. Uns trecos que eu fico pensando o tempo todo. Hábitos, mania, hábito de comprar demais, hábito de comer demais, hábito de simplesmente que eu não tenho problema de saúde, não vai no médico, fica protelando. Tudo isso é ruim. Quando você faz mal a você mesmo, você ofende a Deus, amém? Quando você faz mal ao seu corpo, você ofende a Deus, porque Ele te ama. Quando você faz mal ao seu coração, isso ofende a Deus, porque Ele é seu Pai, Ele te ama. Estão entendendo, irmãos? Aí Deus fala, isso aqui está errado. É que nem falou no testemunho dela, eu estava dizendo, vai ser desse jeito, eu quero que seja assim, tudo mais, até que Deus falou, então filho, então eu entendo mais desse assunto do que você, eu conheço todos os médicos, eu formei a sua filha lá na sua barriga, eu sei o que ela precisa, eu sei se vai ser cirurgia, eu é que sei, amém? Aí você fala, tá bom Senhor, seja feita a tua vontade. A gente usa muito a religião, é uma desgranheta, a religião, odeio religião. A gente diz assim, seja feita a tua vontade. Geralmente é sofrimento, dor, tem que sofrer muito, aí Deus vai te dar alguma coisa. Isso é mentira, quem sofreu foi Jesus, e nós já temos tudo, amém? Tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus, é o que está na Bíblia. Pega isso, medita nisso, crê nisso, forma uma imagem no coração.
A depressão é um problema das imagens no coração. A depressão, sabe o que é? Você ficou pensando muito numa coisa. Me fizeram isto, me ofenderam, eu não consigo. E você fica pensando e pensando. Isso cria emoções fortes no coração. E pensamentos e emoções fortes, sabe o que eles fazem? Eles gravam uma mensagem no coração. Isso, pensamentos e emoções fortes gravam uma mensagem. A ferro no coração. Você não pode, eu não vou conseguir, eu não consigo mudar, nunca vou sair dessa situação. Você tem que ter outros pensamentos, formar outras emoções e reescrever isto, amém, irmãos? Então, o Senhor conhece os pensamentos, Ele pode nos orientar. Jesus conhece meu coração melhor do que eu. Eu tenho que conversar com Jesus sobre o meu coração. Tem que separar um tempo para isso. É o seu coração, é de onde vai a sua vida. Tem que falar com Jesus sobre o coração. Senhor, o que está errado com o meu coração? Eu só consigo experimentar aquilo que eu creio no meu coração. Sobre família, igreja, dinheiro, casamento, qualquer coisa. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pensamentos repetidos, associados a sentimentos fortes, gravam uma mensagem no nosso coração. Vira um filtro. Passamos a ver aquele assunto ou área da vida por esta mensagem. Eu vi como é que era, minha vida foi difícil. Meu pai sempre perdeu tudo que tinha, quando estava bem ficava ruim, aí tínhamos que mudar de novo, voltava para a vida anterior. A vida é assim. Essas emoções no meio da sua infância, essa dor ficou gravado no seu coração. Aí você começa a trabalhar, vem uma dificuldade, o que é que o seu coração acredita? Que quando você estiver no melhor, você vai cair. Que quando você estiver quase conseguindo, você não consegue. Porque isso está gravado, mas é uma mentira. Agora um outro irmão do mesmo pai, diz assim, meu pai fracassou tantas vezes, toda vez que ele tentou, ele perdeu tudo, mas eu creio que o meu Pai Celestial tem algo melhor para mim, eu não tenho que seguir os caminhos do meu pai, eu posso olhar para ele e dizer, desta maneira ele não conseguiu, eu queria muito que fosse diferente, mas eu posso ser, porque eu posso fazer uma escolha, eu escolho crer, aí eu pego as imaginações do que Deus diz, que Ele me dá forças para adquirir riquezas, que Ele que me dá sabedoria e inteligência, e que Ele que abre as portas diante de mim, é Ele que me capacita sobrenaturalmente, que a minha capacitação vem de Deus, eu uso tudo isto, creio, escrevo uma outra mensagem no coração, tudo que eu colocar as minhas mãos será bem sucedido, amém? Aí você tem um irmão do mesmo pai, dois filhos do mesmo pai, um olhando para o futuro e vendo o seu futuro fracasso, e olhando para o futuro e vendo o futuro de sucesso. Depois de 10 anos, o que você acha que vai acontecer? As histórias dos dois irmãos vão ser totalmente diferentes. Para a história de 2024 ser diferente, a de 2028 ser diferente, hoje, mudar o coração. Sou eu que devo tratar meu coração? Deus mudou meu coração. Então, mas assim, Deus fala, então já te dei um novo coração. Lá na cruz eu perdoei, e agora te dei um novo coração. Agora você precisa cuidar dele, hein? Não deixe que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creio também em mim, disse Jesus. É um mandamento, é uma ordem imperativa. Não deixa. Quando Jesus dá uma ordem, é porque nós podemos cumprir, amém, irmãos? Deus não dá uma ordem que a gente não possa cumprir. Então ele fala, não deixe seu coração ficar perturbado. Aflito, palavra grega que significa agitado, sacudido, sem paz, ansioso, angustiado, perplexo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não deixa, aquele que está dizendo, não deixa isso ficar no seu coração, fique a minha palavra com você, eu te dou a minha paz. Meu pai cuida bem de pertinho dos filhos. Você crê primeiro, obtém depois. Nós queremos obter primeiro para acreditar depois. Aí não é fé. Como é que eu cuido do meu coração? Gente, são duas coisas simples. A primeira é, assuma a responsabilidade pelo estado do seu coração.
Nossa, pastor, o senhor não vai fazer a oração no final com imposição de mãos para limpeza do coração? Falou, mas o seu coração não é minha responsabilidade, é sua. O pessoal gosta muito de palavra mágica, né? Vai lá, dá um... limpou, acabou tudo. O coração é seu, só entra aí. Não culpe outras pessoas. Não culpe o diabo. Não culpe as circunstâncias. Somente você tem controle sobre o seu coração e mais ninguém. Para o diabo pôr a mão aí, você abriu a porta para ele. Você ouviu as mentiras dele. É verdade, né, irmãos? Amém? Eu posso provar isso com mais textos. O tempo da mensagem não permite. O diabo, adversário, anda ao derredor, esperando se ele vai poder. É quando você fica ansioso, preocupado, aflito, ele sente o cheiro e fala, olha aquele ali, olha o coração daquele ali, todo ansioso, preocupado, ele está duvidando, aí ele vai atacar esse. Aí no outro ele sente o cheiro, aquele lá está convicto, Deus, a tua bondade me seguirá. Ele fala assim, não, aquele lá não vou nem chegar perto daquele, filho, porque não adianta. Ele vai me ignorar, ele não vai dar a mínima atenção às minhas palavras, diz o capeta. Mas o outro, cheio de ansiedade, de medo do futuro, acreditando em mentiras, e se ele chega lá e começa assim, mas não foi isso que Deus disse mesmo? Mas será que é isso mesmo? Olha, eu não sei a sua situação, né? Difícil, né? Ninguém consegue assim. Amém, irmãos? Está aí, não? A gente também escolhe que vozes vamos ouvir. Então, assume a responsabilidade. Transferir a culpa é uma atitude perigosa. Porque nos mantém na posição de vítimas. Já fiz isso comigo, com as pessoas, é porque me disseram, me fizeram, não conseguiram. E a gente fica preso dentro das cadeias que nós mesmos construímos. Se fazer de vítima é construir uma cela, os muros de uma cela, e ficar do lado de dentro, sem porta para sair. Imagina um negócio desse? Imagina um pedreiro, vamos usar a imaginação, ele começa a construir 4 paredes e tudo mais, bota uma laje, uma estrutura ali, fecha tudo, quando ele vê, ele está lá dentro. Isto é transferir responsabilidade. E a segunda coisa, uma vez que você assume a responsabilidade do seu coração, é fazer o quê? Colocar em ordem. Como é que coloca em ordem? Pela intimidade com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Na outra versão, até mais fiel ao original, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Por que isso? Que é uma palavra no hebraico difícil de traduzir, não tem um equivalente direto na nossa língua. Significa assim, colocar em ordem, arrumar, organizar, botar a casa em ordem. Pode subir a banda aqui, por favor. Entende? Quem é que coloca a casa em ordem do coração? O que está escrito na Bíblia? Ao homem. E a mulher também, tá? É cada um. Nós botamos a casa em ordem. O coração é nosso. Aí você põe em ordem, Deus fala, bom, agora você vai ouvir a minha voz, eu vou dar a você todas as respostas que você precisa. Como é que vai ser a sua saúde? Como é que vai ser as suas finanças? Como é que vai ser a sua família? Como é que vai ser os seus filhos? Como é que vai ser o ministério que eu tenho para você? Amém. Eu assumo a responsabilidade. Eu falo, Pai, quero pôr em ordem. Tá, como é que põe em ordem? Nós somos, o plano são imaginações do futuro, não são? O que são planos? Imaginações de um futuro. Você se imagina dando certo ou dando errado este ano? Se imagina o seu relacionamento com os filhos melhorando ou piorando?
Você imagina seus filhos melhor ou pior? Você imagina o seu trabalho melhor ou pior? A sua conta bancária sempre passando o limite? Com reserva? Agora, não dá para ter uma conta limite, uma conta bancária com reserva, se você tem um problema no coração, presta atenção, que te faz gastar mais do que você ganha. Se você tem um problema no coração, que você não consegue levantar para trabalhar, está sempre caído, derrubado. Se você tem um problema no coração, que você acha que você não pode aprender nada novo e prosperar. Se você tem isso no coração, não dá para ter reserva. Que desde que eu me conheço por gente, as coisas nesse mundo só aumentam de preço, certo ou não? Em qualquer país. Então, as imaginações, os pensamentos do futuro de Deus para nós são muito bons. Eu é que sei os pensamentos, os planos que tenho para vocês, pensamentos ou planos de paz. Jeremias 29, dá para traduzir dos dois jeitos, pensamento, plano. Aí quando você mentaliza, não no sentido esotérico, mas quando você imagina com base na palavra de Deus, o futuro que Deus escreveu para você, e você começa a crer, outras emoções dominam o seu coração. Mas não é maravilhoso isso? Outras emoções dominam. É ter a esperança, e aí você crê, uma nova mensagem é gravada: eu sou filha amada de Deus, eu sou filho amado de Deus, Ele cuida do meu futuro, tudo posso nele. Outra mensagem está escrita. Você levanta feliz. Você está feliz por quê? Essa conta negativa. Eu estou feliz porque isso é só a realidade. A verdade é que isso está mudando, porque o que eu creio é o que acontece na minha vida. Você pode usar esses exemplos para qualquer coisa. Apliquei aqui para dinheiro, mas você pode colocar para qualquer coisa. Então o que você faz? Você lê a palavra, medita e ora. Tem que ler a Bíblia? Olha, gente. A transformação vem pelo renovar a mente pela palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus. Então eu vou ler a Bíblia num ano que eu vou ler um monte de texto. Besteira, isso é religião. Isso é religião. Quer dizer que não pode ler a Bíblia num ano? Leia se puder. Mas se você não crê, não adianta nada ler. Lê um versículo e imagina ele. Medita sobre ele. Bendito você será na cidade ou no campo. Atualizando, onde você trabalhar, você vai ser bendito. Se você trabalha em Atibaia, vai ser abençoado. Se trabalhar em São Paulo, vai ser abençoado. Todo o trabalho das tuas mãos prosperará. Falou, então quer dizer que o que eu já sei fazer pode prosperar? Ou você pode. Imagina isso, né? E se eu aprender uma coisa melhor, vai prosperar também. Estou doente e não consigo trabalhar. Bom, Deus quer que você seja próspero. Se você não crê na cura, eu vou dar outro caminho. Deus quer que você seja próspero. Para prosperar tem que trabalhar. Para trabalhar precisa ser curado. Uma vez eu falei isso numa mensagem, um homem falou assim, eu creio. Domingo seguinte ele testemunhou, eu estou curado. Porque eu entendi, preciso trabalhar. Deus está na minha casa. Eu falei, Senhor, então eu preciso de cura. Fique curado. Eu estou trabalhando. Amém, irmãos? Como disse o testemunho daqui da Letícia, as coisas de Deus são simples, você acredita e é, porque Ele é o seu Pai. Então você medita, você imagina, e você ora concordando. Isso é fé, amém, irmãos? Imagina que seu coração é um tablet, que nem esse aqui, tem uma canetinha. Seu coração é um tablet e a caneta é o que você escreve nele com a sua imaginação. Eu estou escrevendo aqui a imagem de um casamento alegre, eu tirando férias com a minha família, dizendo, Pai, você é uma outra pessoa. Escreve isso.
Imagina que seu coração é uma tela de pintura. Eu falei isso numa outra mensagem, lembra? E as tintas do pincel é a imaginação. Que você pega de onde? Você pode pegar do mundo e vai escrever um quadro horrível. Se você pega as tintas da palavra de Deus, você vai pintar um quadro maravilhoso, amém? Você pinta uma pintura bela, porque você é um artista dentro de você. Eu me imagino cantando e tocando muito bem, sabia, irmãos? Não sei tocar nada, mas na minha imaginação eu sou um artista, e eu pinto maravilhosamente, eu canto, eu imagino cantando e adorando, eu uso a minha imaginação. Você é o grande regente da maior orquestra adoradora de Deus na sua imaginação, amém? E assim você é. Não há limites para a gente adorar a Deus, não há limite para glorificar a Deus. E por último, eu quero deixar isto, presta atenção. O nosso coração não guarda palavras, apenas. Ele guarda imagens e eventos associados com emoções. Nós vamos criar outras imagens. Por isso diz, quero trazer à memória aquilo que me dá. Eu vou escrever no meu coração as imagens da operação de Deus na minha vida, para eu lembrar que Ele sempre é bom, Ele sempre cuida de mim, Ele sempre me salva, Ele nunca, jamais me abandona. Amém? Vamos ficar de pé.